Queridos seguidores, bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live. Céu descer na terra. Oh, olha a música. Oh, Jesus, deixa o céu descer aqui neste lugar. Enche as nossas vidas. Nós começamos essa live declarando, Deus, Espírito Santo, Espírito de poder, Espírito que atua em nós, através de nós. Querido Espírito Santo, enche a minha vida com a Tua presença, Senhor. Fala através da minha mente, dos meus lábios, as palavras que vão sair da minha boca, que elas sejam consagradas ao Senhor e rendidas ao Senhor, Deus. Nessa manhã eu te entrego a vida dessas pessoas que estão entrando agora. Te entrega a Lorena Barbosa, Meiriele Morato, Senhor Alu, Senhor Adriana. Vai entrando, Senhor, no coração de cada uma delas que estão entrando aqui agora comigo. A Vitória, a Regiane, Patrícia, Vanessa, Lu, a Cláudia, Isabela, Valerinha, Andressa, Deus, Alexandrine, Dani. Senhor, entra na vida dessas mulheres, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Descer. Olha o fundo musical. Eu quero que você feche seus olhos. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu que dá, sabe o que é? Fecha os olhos, entra numa atmosfera. Você escuta uma melodia dessa, você fecha os seus olhos e entra na atmosfera. Bom dia, Carla. Cadê ela? Carla Rafaela. Comecei a te seguir ontem. Seja bem-vinda, Carlinha. Ai, gente, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Você quer sentir a presença de Deus aí do outro lado? Feche seus olhos, conecta com essa melodia aqui do teclado. Começa a dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Deus, o Senhor é a minha força. Eu aprendi que o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Diz para Ele. O Senhor é o meu escudo protetor. É o Senhor que me protege. É o Senhor que me defende. É o Senhor que me justifica. Deus, o Senhor é a minha força. O Senhor que me levanta da cama. Vai falando para Ele quem Deus é para você. O que Ele significa na sua vida. Abra seu coração, abre sua boca e começa a declarar palavras de rendição. Palavras de rendição, palavras que declaram quem Ele é, palavras que firmam o seu coração nele. Teclado invisível. Eu quero que você sinta a presença de Deus através dessa melodia. Pai nosso no céu,
tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh, Deus poderoso, Senhor, eu já posso sentir a sua presença, Deus. Pai nosso, Pai meu, Pai dessas pessoas. No céu. Perdi a letra da música. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra. Você pode dizer, Jesus, que a sua vontade seja feita na terra como no céu, no céu. Deixa o céu descer. Nós queremos experimentar do céu, Jesus. Nós queremos experimentar da sua vontade. Nós queremos contemplar a sua presença. Nós queremos sentir o teu Espírito Santo em nós. Sopra sobre nós o Espírito Santo, Deus. Oh, Jesus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. O que é deixar o céu descer? É deixa eu experimentar do céu. Deixa eu experimentar do céu. Deixa eu experimentar da presença de Deus. Deixa eu experimentar da paz que excede o entendimento. Ai, Deus, eu quero experimentar. Eu quero experimentar do Senhor. Eu não quero viver uma vida religiosa vazia. Eu não quero fazer orações repetitivas. Eu quero falar do meu coração. Eu quero falar aquilo que eu sinto. Eu quero falar aquilo que eu penso. Eu quero falar para o Senhor o que eu estou vivendo. Eu quero experimentar a paz que excede o entendimento. Eu quero experimentar e eu quero desfrutar do céu. E eu quero, Deus, poder viver nessa terra, mas ao mesmo tempo que eu vivo na terra, eu quero me deliciar no céu. Então, Senhor, ilumina os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o que, gente? A palavra. O que nos direciona? A palavra. Eu acordei hoje, Deus, não tenho palavra para dar hoje. O que eu vou falar hoje? O que eu vou falar hoje, Deus? O que eu vou falar hoje, Deus? E eu acordei agora, há poucos 30 minutos atrás. Falei, Jesus, o que eu vou falar hoje? Falei, tem hora que a gente fadiga de falar. Vou ser bem sincera com vocês. Tem hora que dá uma fadiga de falar. Tem hora que me dá vontade de falar assim, ai, Jesus, deixa eu ficar calada. Deixa eu ficar com a boca calada assim, ó. Porque tem hora que a gente se sente num lugar de como se a gente tivesse que convencer as pessoas de alguma coisa. É como se a gente tivesse que convencer as pessoas que Deus é bom. É como se a gente tivesse que convencer as pessoas que nós temos uma vida de verdade com Jesus. É como se a gente tivesse que convencer o povo que o que a gente está falando é verdade. E aí tem hora que eu falo, ai, Jesus, eu não quero convencer ninguém de nada. Aí o Espírito Santo me lembra algo. Rafa, lembra de uma coisa. Eu sou aquele que convenço da verdade e do juízo. Deixa eu caçar o versículo aqui, ó. O Espírito Santo é que convence
da verdade. João 16:8. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês na verdade. Porque ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Cadê? Deixa eu abrir aqui o texto. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Livro de João, anota aí, 16:8. E quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou lendo aqui no computador, por isso que eu estou olhando para o lado. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vocês não vão me ver mais. Do juízo, porque já há um príncipe deste mundo. Vamos abrir a Bíblia. Acho que vale. Vocês estão vendo que eu estou com um livro novo aqui. Eu vou apresentar para vocês minha Bíblia de Salmos e Provérbios. Vou abrir aqui. João, abre aí comigo. João 16, a partir do 8. Vamos filmar aqui. Bora. Livro de João, capítulo 16, versículo 8. Quando vier, quem, gente? O Espírito Santo. Ó, as obras do Espírito Santo, aqui, ó. Mas a partir do 8. Quando o Espírito Santo vier, convencerá quem? O mundo. As pessoas. Ele convencerá as pessoas, o mundo, dos seus pecados, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe deste mundo? Já estava escrito aqui, ó, o diabo. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo me lembrou. Rafa, você não precisa convencer ninguém de nada. Apenas pregue a palavra. Fale sobre a palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence. Por isso que a gente não precisa ficar se justificando, né, gente? Às vezes as pessoas, a gente pensa assim, mas estão falando de mim, eu estou sendo injustiçado, as pessoas estão fazendo coisas contra mim. Gente, a Bíblia diz que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, eu quero compartilhar com você, porque às vezes você está tendo sua vida transformada, sua família não te dá ouvidos, né? Seu marido, dentro da sua casa, né? Com seus pais, seus amigos. E às vezes a gente se coloca numa posição de convencer o povo das coisas, né? E não é nós que convencemos ninguém de nada, gente. Quem convence o mundo é o Espírito Santo. Nós, enquanto filhos de Deus, com o nosso coração conectado nele, o que nós fazemos? Nosso papel. Medite na palavra de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E cuidado, para você não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Na quarta-feira, quando eu saí da live, nossa, eu tava com o meu corpo parecendo que eu tava pegando fogo. Eu li João 16, do 8, 9, do 8 ao 11.
João 16, do 8 ao 11, tá? Mas vamos lá. Quarta-feira, quando eu saí da live, parecia que o meu corpo pegava fogo. E eu arrumei uma falação aqui na minha casa, e eu fui falando de Deus, e eu fui atrás, a tia Beth chegou aqui, eu falei de Deus com ela, aí o Pedro tava olhando pra mim, eu falei de Deus com o Pedro, e aí eu tô assim, Pedro, porque Deus, quarta-feira eu saí da live, menino, mas num fogo, bom dia, Loreninha Lima Campos. E eu saí da live assim, num trem, a língua não parava de falar, eu tava muito elétrica. Aí teve uma hora que eu olhei pro Pedro e falei, nossa, mas eu tô muito agitada. Eu vi que eu estava agitada, mas era um agito de um poder de Deus. Eu saí da live muito cheia de Deus. E conversando com o Pedro, eu olhei pro Pedro e falei, Pedro, vamos começar uma série. Vamos fazer uma série, essa série vai virar um livro. Eu tava agitada, gente. Tô falando pra vocês que eu tava agitada. Falei, olha, vamos fazer uma série de pregações, mensagens. E cada mensagem eu prego o mesmo assunto que você vai falar de acordo com o seu conhecimento, porque o Pedro ele é bem cheio de conhecimento, e eu falo no meu espontâneo. E aí a gente pega e escreve o capítulo. No dia que a gente fizer a live, a gente escreve, no final nós temos um livro. E a gente publica o livro. Aí o Pedro ficou olhando pra mim, e eu falando, eu falei, vamos começar uma série. Mas Deus tá falando comigo que a série tem um tema. Qual o tema? Eu falei, tá vindo aqui, ó, na minha cabeça. Qual o tema? O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus falava muito forte no meu coração. Eu preciso que vocês preguem. Preguem a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a gente tem uma ideia na nossa mente que quem está sofrendo é os pecadores. A gente fala, sofre quem não anda com Deus. Sofre quem está no pecado. Sofre quem está na vida errada. É como se a gente colocasse que sofre a galera que não tem Deus. E o povo que tem Deus. Gente, o povo que tem Deus está assim. Aí o Espírito Santo falou comigo, o meu povo tá sofrendo, Rafa, por falta de conhecimento. E eu falei, Pedro, vamos montar uma série? O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque eu estou entendendo que as pessoas que amam a Deus, pessoas que carregam uma Bíblia, pessoas que cantam louvores, pessoas que já entregaram seu coração para Jesus, pessoas que têm uma aliança com Deus, estão sofrendo, perecendo, andando por caminhos errados, ouvindo conselhos errados. Por que a gente se deixa ouvir coisas que Deus não tem? Porque a gente está faltando conhecimento. Você sabe por que a gente é enganado, trapaceado, caluniado? Falta de conhecimento. E Deus falava aos meus ouvidos depois da live de quarta-feira. Eu saí daquela live tão impactada, eu tava... Nossa, vocês não têm noção como que eu tava aqui na minha casa. Eu saí ali fora, eu falei, ai Jesus, eu não tô me contendo. E Deus me mostrava, Rafa, pregue a palavra. Mas é um mostrar conhecimento sem querer convencer ninguém de nada. Porque eu entendo que quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Ele convence, a Bíblia está dizendo no livro de João, é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas pregue a palavra. Porque as pessoas estão sofrendo, morrendo. Aí mais do que isso, gente, pegando caminhos errados. Eu tô vendo com os meus olhos pessoas pegando direções erradas, caminhos errados. Pessoas que andam com Deus, pessoas que amam a Deus. Pessoas que fizeram uma aliança com Jesus, estão andando por caminhos errados, por falta de conhecimento. E aí eu falei isso com o Pedro ficou me olhando, eu falei, eu tô muito elétrica, e ele... E eu fui falando, uma falação na cabeça dele. E hoje eu acordei. Nós estamos fazendo a leitura de Samuel. Eu ouvi um pouco a live do Pedro ontem, porque eu estava no quarto com a porta aberta, e eu estava lendo o livro do Bom Dia Espírito Santo. Então eu deitei na minha cama e fiquei lendo. Mas eu ouvia. E a palavra do Pedro ontem foi sobre obediência.
Foi uma palavra sobre um dos textos assim mais da Bíblia. Porque a palavra de ontem, o Pedro conta a história lá no livro de Samuel, que nós estamos lendo o livro de Samuel. É Samuel, né? Qual que é o... Não, não é Samuel, não. É... Ai, Jesus. Qual que é o texto que nós está? Cadê aqui? Josué. Não, Josué não, gente. Eita. Ruth. É Samuel mesmo. Ah, não, é Samuel mesmo. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Samuel. E o Pedro ontem traz o texto de quando Deus manda o rei Saul ir para a guerra, matar tudo, tirar tudo, não pôr a mão em nada. Ele fala, é Samuel, eu confundi aqui na cabeça. Ele fala, não põe a mão em nada, não pega nada que é deles, não faça aliança com esse povo. Eu não quero que vocês sentem na mesa para comer com eles. Eu não quero que vocês... Deus dá uma ordem para o rei Saul. E o que o rei faz? O rei desobedece a Deus. E a Bíblia é muito clara que a desobediência de Saul fez com que Deus rejeitasse Saul como rei. Olha como é sério isso. Porque a gente tem a cabeça assim, não, eu vou pecar, Deus perdoa. Se eu fizer errado, Deus perdoa. Depois é só pedir perdão. Gente, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Gálatas 6, de Deus não se zomba. Não, mas se eu fizer, eu peço perdão. Deus me perdoa. Existem princípios e existem coisas, querido, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar vai colher. Colheita. A desobediência traz maldição. E eu ouvi na live do Pedro de longe, o Pedro foi explicando, e o Pedro foi falando, e eu falei, Deus, só abre o entendimento, convence, o Espírito Santo convence o povo. O Espírito Santo fala, o povo ouvir a palavra, entender, receber, praticar, mudar. E aí eu acordei hoje, falei, Jesus, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. O que o Senhor quer falar com o povo da live? 353 pessoas ao vivo. Ei, gente, 350 pessoas ao vivo. Vocês estão aqui comigo? Salmo 119. Abre comigo, Salmo 119. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu. Antes de eu começar a ler, eu quero apresentar para vocês essa Bíblia. É uma coleção. Gente, eu amo livro, eu amo Bíblia, eu gasto muito dinheiro com isso, porque de fato é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, sempre que eu vejo uma versão nova, eu não tenho uma Bíblia, eu devo ter umas 20 Bíblias aqui na minha casa. Eu tenho Bíblia do casamento, Bíblia da mulher sábia, Bíblia de estudo, Bíblia de linguagem fácil, Bíblia mensagem, Bíblia de... Eu tenho 1 milhão de Bíblia. Mas esse livro aqui, ele é uma Bíblia que está sendo lançada agora da editora Sancto. Eu vou comprar para vender na minha loja. Ele tem uma capa bonita, né? O que mais me atraiu aqui foi a capa. Mas ele tá vendo aqui que tá escrito Salmos e Provérbios? Ele é um pedaço da Bíblia, ele é um livro, ele é uma Bíblia apenas de Salmo e Provérbios. Então é uma coleção, igual a Barça, sabe? A Barça não tem um monte de livros? Então ele é como se fosse uma Barça. Você compra os livros e monta a Bíblia numa coleção, né? Mas o que é o mais legal? Ele tem referências cruzadas, que é o texto de Salmo e o texto de Provérbios, e ele puxa outros textos bíblicos que falam sobre aquele assunto. Não sei se deu para entender, mas na hora que eu filmar eu vou mostrar para vocês. E é muito legal, porque, por exemplo, ele pega o Salmo 119, aí ele começa com 1, 2, 3 e 4, os versículos, e aí ele puxa um texto de Deuteronômio, um texto de Jeremias, um texto de Tiago, que fala sobre aquele mesmo assunto que o Salmo 119 está falando. Então ele chama de referências cruzadas, que é você pegar outros textos bíblicos aonde mais a Bíblia fala sobre esse assunto. E aí ele faz o cruzamento, a ligação dos textos. Então isso aqui é uma Bíblia para quem quer estudar a Bíblia, né?
Quando a gente quer estudar, você quer aprender mais, não quero ler a Bíblia só como um livro, eu quero estudar a Bíblia. Então, é muito top, tá? Eu uso sempre para me poder aprender mais, né? E fazer as minhas ligações. E aí, na hora que eu abri o texto, eu falei, ai, Deus, me dá uma palavra. Veio o Salmo 119. Eu coloquei o título da live, eu acho muito difícil pôr título em live, mas o título que eu coloquei é Viver a Palavra, né? Viver a Palavra. A gente precisa ter na nossa mente uma ideia, né? De que, com clareza, uma ideia com clareza, que por que a gente lê a Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Lemos a Bíblia como que ouvir Deus falar. Não é um livro de história, gente. A Bíblia é a revelação, é a palavra revelada de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, Deus revelou para nós o que Ele pensa, como Ele quer que a gente vive, como que funciona o mundo do espiritual. A Bíblia contém tudo aquilo que Deus achou necessário a gente ser revelado a nós. Ai, Rafa, mas quem disse que não tem outras coisas escondidas que não está na Bíblia? Provavelmente. Mas no momento, se é isso que Deus permitiu chegar em nós, amém. Vamos aprender com aquilo que Deus hoje nos deu. Nós temos hoje um livro que chama Bíblia, que tem muito conhecimento e que a gente precisa dedicar tempo para aprender. Porque eu vejo pessoas estudando livro dessa grossura para ser médico. Eu tenho, né, perto de mim pessoas que estudam medicina. Os livros é dessa grossura, os chumaços de livro. De direito, de medicina. Lê, meu filho, porque tem que fazer prova. Estuda, passa o final de semana estudando, porque tem que fazer prova na segunda-feira. E nós com a Bíblia não estuda com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com a mesma vontade. Mas Deus está te pondo na prova. Você está percebendo que você também tem prova toda segunda? A galera da medicina, do direito, estuda os livros dessa grossura, tem que ler, fazer resumo. Porque segunda-feira tem prova na faculdade. Precisa ganhar ponto para passar de período. Só que você concorda que a nossa vida é a mesma coisa. Toda segunda você tem prova na sua própria vida. E cadê você estudando a Bíblia para passar de período? Deus está querendo mudar você de estação, mudar você de período. Mas você não quer ler a Bíblia. Você não sabe o que Deus pensa, você não sabe como que Deus age, você não sabe o que é valor de Deus, você não sabe o que é que você tem que mudar. Por quê? O povo não está passando de prova, o povo está zerando a prova, não passa de período, por quê? Falta conhecimento. A gente só se deixa ser enganado, gente, quando a gente não tem conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento, qualquer pessoa que falar qualquer coisa para mim, eu acredito. A Bíblia fala em vários versículos dos falsos profetas. Pessoas que se levantam em nome de Deus. Conhecedores da palavra. Pregam a palavra. E distorce a sua mente. E você acredita. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque existem princípios que a gente pega os falsos profetas. Eu já peguei vários. Porque tem gente que tem lábia boa. Tem gente que tem, dicção boa. Me filmei, convence você. Mas Satanás é assim. O diabo, ele tem a lábia. Ele sabe falar aquilo que a gente quer ouvir. Ele sabe jogar palavras doces como mel, que faz a gente ficar encantado. Como saber quem são os falsos profetas? Aqueles que usam a palavra de Deus para poder falar coisas que Deus não quer que eu saiba, ou não é para me viver. Os princípios. Os princípios. Quebrou princípio, cuidado. Se quebrar princípio, cuidado. Viver a palavra, gente. O Salmo 119, eu estava lendo aqui no cantinho aqui dessa Bíblia, eu vou mostrar para vocês na hora que eu virar o celular. Ele fala assim, o Salmo 119 é um cântico de meditação sobre a Torá.
O que é a Torá? A Torá é a Bíblia dos judeus, é o livro que eles têm, que tem as leis de Moisés, que tem os primeiros livros, que é Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números. A Torá é o livro que os judeus estudam, e eles são muito dedicados à Torá. Se tem um povo que é dedicado, comprometido, é os judeus. Eles têm a Torá como o bem mais precioso. E eles levam muito a sério tudo que estudam e, se precisar, eles são muito fiéis à palavra. E aí, aqui diz que o Salmo 119, ele foi escrito, né, como uma meditação, como uma forma de analisar o texto da Torá. Aí ele fala aqui, ó, enaltece a palavra de Deus. Há 8 versículos com o início correspondente à letra em questão. Aí esses cachorros. Senhor, em nome de Jesus, cala os cachorros. Então vai atrapalhar minha live. Psh. Psh. Gente, 3 cachorros uivando, tudo da Tiabete. O Billy, o macho. Juju chegou. Ei, Juju. Ju, vem cá dar oi pra live. Eita. Vem cá, mostra esse que você tá com o zoinho. Olha o zoinho, tá, Ju? Ei, fala, ei, seguidor. Tudo bem, seguidores de Rafa? Oi, Nossa, gente. tá aqui zermido hoje. Gente, essa aqui é a Júlia, minha líder de célula, maravilhosa. Juju, um dia vai dar o testemunho, né, Ju? Vou, em nome de Jesus. Um dia a Júlia vai vir cá dar o testemunho dela. Né? Hoje ela tá aqui, vai me ajudar aqui em casa hoje. O Pedro foi lá em Ermida buscar ela. O povo já sabe, né, que quando eu vou buscar ela, eu filmo pra vocês. Filma pra mim. Hoje o Pedro hoje que foi. O Pedro, o motorista. Ai, ai. Gente, os cachorros calou. Glória a Deus. Gente, olha lá, mandaram oi pra você. Andressa mandou, ei, Júlia. Sara mandou, bom dia, Júlia. Olha lá, Vitória Lavínia, maravilhosa, bom te encontrar sábado. A outra, Juliana falou, eu lembro o dia que ela contou no evento, testemunho, é ela mesma, testemunho. Valzinha, ô Glória. Ê, Val, você não quis vir tomar café aqui, né, Val? Só café puro. Ai, ai, gente, olha o que tá dizendo aqui. No texto de Salmo 119, ele fala assim, ó, neste poema, 8 palavras que significam leis de Deus aparecem várias vezes, que são lei, testemunho, preceitos, mandamentos, estatutos, caminho, juízo e palavra. O salmista escreveu com o objetivo da ministração sacerdotal na prática da adoração. Ele emprega o sentido integral dessas palavras, ao mesmo tempo em que se aprofunda na aplicação da lei de Deus, tanto para a vida cotidiana, que é o dia a dia, quanto para o destino de Israel. Então, eu quero que você abra aí comigo, Salmo 119, abre na sua Bíblia aí, e nós vamos falar um pouco sobre o que é viver a palavra, né? O que é? Por que nós estamos sofrendo por falta de conhecimento? Ô, gente, se a gente puder evitar fadiga, vamos evitar fadiga. Se a gente puder consertar caminho, vamos consertar caminho. Se você tem a chance de fazer diferente, faz diferente. Você não tem que repetir os mesmos erros do seu pai e da sua mãe. Você não tem que repetir os mesmos erros dos seus amigos. Se não é porque tá todo mundo indo que você vai também. Sabe o que a Bíblia fala? Pode um cego guiar outro cego? Não! Vai os dois cair no buraco. Então, como que você está colocando o seu coração, a sua confiança, talvez em pessoas, em ensinamentos errados? Sabe, você vai pagar um preço alto por isso. Por falta de conhecimento, o povo de Deus está sofrendo. A Bíblia não fala, não é da galera que não tem Deus, não. É da galera que tem Deus. É de quem está dentro da igreja, é quem carrega a Bíblia, é quem ora todo dia. Está sofrendo, está perecendo, está morrendo. Falta de conhecimento. É como se Deus falasse assim, Rafa, eu quero que você monte uma série para alertar o povo. É uma série sobre... Gente, abre o olho. Porque por desobediência, por rebeldia,
por pecados, por não aplicar a palavra. Tudo aquilo que o homem plantar vai colher. Deus, o que eu preciso fazer, Jesus? Medite na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. Só há uma forma de aprender, de obter conhecimento para não errar. Como? A palavra de Deus. Então gaste tempo na live mesmo, gaste tempo lendo a Bíblia, compre livros que vão te dar conhecimento, escute pessoas que você confia. Peça a Deus para que Ele revele a você. Senhor, não deixa eu fazer nada errado. Deus, abre os meus olhos, me mostra. Deus, não deixa eu pôr a mão naquilo que é impuro. Não deixa eu fazer aquilo. Nossa! Porque vocês concordam comigo que Deus liberta o povo do Egito? Era para eles entrar na terra prometida em 40 dias. Eles demorou 40 anos para entrar na terra. A Bíblia diz, Deus era com aquele povo. Deus andava com eles. Deus dava comida, Deus dava bebida. Eles eram o povo escolhido de Deus. Então, eles pereceram no deserto porque eles não conheciam a Deus? Eles pereceram no deserto porque eles não tinham entendimento? Porque Deus não falava com eles? Não. Eles eram o povo que Deus mais falava. Por que morreu e pereceu? Falta de conhecimento. Desobediência. Desobediência gera maldição. Salmo 119. Vou filmar aqui. Nós vamos ler um tiquinho de Bíblia. Nós precisamos ler Bíblia. E nós vamos discutir sobre o assunto. Bora lá. Como eu falei para vocês, esse aqui é a Bíblia de Salmos e Provérbios com referências cruzadas por extenso. Aqui está no Salmo 119. As partes em preto. Parte em preto é o Salmo 119. Partes em vermelhos são as referências cruzadas. Então, por exemplo, aqui ele fala um texto. E aqui ele usa o livro de Deuteronômio, o livro de Jeremias, o livro de Tiago, para poder falar textos que falam sobre isso aqui. E aí ele continua aqui. Aqui ele faz uma cruzada, continua o texto, faz uma cruzada. Então é muito legal para a gente estudar e a gente ter uma visão mais aberta. Vamos lá, olha o que o Salmo 119 fala. Versículo 1. Como são felizes, todo mundo quer ser feliz, gente. Todo mundo quer o quê? Ser feliz. Qual que é a nossa meta de vida? Ser feliz. E a Bíblia fala sobre essa felicidade. A Bíblia fala sobre viver num estado de graça, de plenitude, ter uma vida alegre, feliz. Todo mundo quer ser feliz. E a Bíblia, então, ela diz quem é que pode ser feliz? Quem é que tem condições de... E ele fala, olha, como são felizes quem? Os íntegros. Você é uma pessoa íntegra? Se tivesse que fazer uma relação da sua cidade, quem são os homens íntegros de Divinópolis? Será que o nosso nome estaria na lista de pessoas íntegras, honestas, corretas? Será que a gente ganharia um troféu de integridade, de cidadão honroso? Tem uns trem assim, uns prêmios. Cidadão íntegro. Porque para ser feliz, como são felizes quem? Os íntegros. Os que seguem a lei do Senhor. Não a lei dos homens, mas a lei do próprio Deus. Como é feliz aqueles que obedecem, os obedientes. Rebelde, não é feliz não, gente, é rebelde. Ah, não concordo. Ah, não acho. Quem que é rebeldia para você, gente? Quem que você entende que é um perfil de rebelde? Porque o oposto de obediência é aqueles que não querem obedecer, os desobedientes, os rebeldes. Feliz não é os do contra. Feliz não é os que não concordam. Feliz é os que obedecem. Feliz é os que param e falam assim, será que Deus se agrada disso? Será que isso aqui faz parte daquilo que Deus quer fazer? Será que eu estou em obediência? Como são felizes os que obedecem? Ao que? Os preceitos e buscam de todo o coração.
que obedecem à lei de Deus. Aqueles que não praticam o mal. Feliz. Ah, Rafa, mas eu não mato, não roubo. Mas você é fofoqueiro, você fala mal dos outros. Você ataca pessoas. Você fecha a porta para as pessoas. Felizes os que não praticam o mal e andam nos caminhos de Deus. Tu nos encarregastes de seguir fielmente o quê? Ordem. Deus deu ordem. E nós precisamos o quê? Ser fiel às ordens. Seguir fiel às ordens. Não quero, mas Deus mandou. Não concordo, mas Deus mandou. Eu ainda anotei aqui do lado, olha. 4 pontos. Eu preciso seguir a lei. Eu preciso obedecer à lei. Eu preciso praticar e eu preciso ser fiel. Existe um mandamento dado. Existe um mandamento dado. Deus tem uma maneira de trabalhar e de agir. Existe uma forma, uma autoridade dada. E o que eu preciso? Seguir, obedecer, praticar e ser fiel. Mas eu não quero obedecer porque eu não gosto. Ah, não tem nada a ver. Ah, a Rafa é radical demais. Eu preciso praticar. Porque se eu falo, se eu prego, eu preciso viver. Porque não faz sentido eu pregar, falar para as pessoas, mas eu não pratico o que eu falo. E eu preciso ser fiel até a morte. Até a morte. Aí ele traz textos. Deuteronômio 5:33. Permaneçam no caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que seguissem. Olha o que o Deuteronômio está dizendo. Permanecer. Você está querendo sair fora. Deus está dizendo, permaneça no caminho. Deus te deu um lugar, um povo, um caminho. Permaneça no caminho. Assim terão vida longa. Assim terão vida plena na terra, que em breve vocês possuirão. Livro de Jeremias fala, esta foi minha ordem. Qual é a ordem de Deus, gente? Obedeçam o que eu digo. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Façam o que eu ordeno. E tudo lhes irá bem. Você quer que Deus seja o seu Deus? Você quer ser povo de Deus? Precisa ter fidelidade, obediência, prática, seguir a lei. Ele está dizendo, faça o que eu ordeno. Livro de Tiago 2:10 fala, pois quem obedece a todas as leis, a maneira que Deus estipulou que tinha que ser, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Uma que você desobedecer, desobedece todas as outras. Quem obedece a todas as leis, mas deixa de obedecer uma. Não, Rafa, mas foi só um deslize. É a mesma coisa de você não ter obedecido nada. Continua o Salmo 119. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os seus mandamentos, Deus. Nós precisamos começar a desejar. Desejar é querer. Coração que quer, que deseja, que procura, que corre atrás. Eu desejo, Deus, que tudo que eu fizer reflita o quê? Os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra. Isso aqui a Bíblia está dizendo que comece a ter desejo em viver a Bíblia, querido. Viver a Bíblia tem que ser algo desejoso e não algo penoso. Tem gente sofrendo porque tem que obedecer Bíblia. Ah, eu não vou para a igreja, não, porque se eu for para a igreja eu tenho que mudar de vida. Ai, Jesus. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Senhor, versículo 7, eu te darei graças por viver corretamente. Eu quero ser grato, graças, eu quero ter gratidão por viver corretamente.
Ó, à medida que aprender os teus justos estatutos, obedecerei aos seus decretos. Por favor, não desista de mim. E ele ainda faz assim, por favorzinho. O Léo agora, tudo dele é por favorzinho. Não desista de mim, Deus. Não desista de mim. Eu quero obedecer, Deus, aos seus decretos. Aqui é o decreto. O que é os decretos? A Bíblia. Eu quero ter desejo em obedecer. Eu quero ser grato em obedecer. Eu quero viver corretamente. Eu posso mentir, mas eu escolho não mentir. Eu posso roubar, mas eu escolho não roubar. Eu posso trair, mas eu escolho não trair. Eu posso, mas não faço. Porque eu desejo viver de forma correta. Eu quero ser obediente, Deus. E ele diz aqui, como pode? É uma pergunta. Olha aqui a interrogação. Pergunta. Como pode o jovem se manter puro? Como pode a gente não se corromper com os costumes, com o que a gente está escutando de errado? Como eu posso não me corromper? Como eu posso não me envolver naquilo que está errado? Obedecendo a palavra. Mas como que eu sei se eu estou obedecendo a palavra? Lendo a palavra, gente. Porque tem gente achando que está obedecendo, mas não está obedecendo. Por isso que vai colher consequência. Porque quando você vai para a palavra, você percebe que está corrompendo princípios bíblicos. Livro de Provérbios, ele faz uma cruzada aqui. 6, 20, 22. Salomão falando, meu filho, obedeça. Obedecer o quê? Aos mandamentos. Obedeça os mandamentos do seu pai. Não deixe de lado as instruções da sua mãe. Guarde as palavras no seu coração. Amarre no pescoço. Quando você andar, os conselhos dos seus pais guiarão você. E quando dormir, vão te proteger. Quando acordar, vai ser a sua orientação. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Ô, gente, desviar é a coisa mais fácil que tem. Não ache você que você está forte o suficiente. Porque desviar é a coisa mais fácil. Porque nós estamos muito cheios da nossa própria ideia. Nós estamos muito convictos das nossas opiniões. A gente está achando que nós está certo e na verdade nós está tudo errado. O tanto de vezes que eu, Rafa, errei achando que eu estava acertando. Fiz coisas achando que Deus estava feliz e quando eu fui ver eu rompi princípios. Ele fala, ai Deus, por favor, não permita, não deixe eu me desviar. Do quê? Dos mandamentos, daquilo que o Senhor tem. Guardei a sua palavra dentro de mim, para que eu não peque contra o Senhor. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me, coração disposto a aprender, eu quero aprender, Deus, me ensina. Recitei em voz alta todos os estatutos que nos deste, alegrei-me com o caminho apontado, pelos seus preceitos, tanto quanto com as minhas riquezas. Da mesma forma que eu me alegro com o dinheiro que eu tenho, com a casa própria que eu tenho, da mesma jeito que eu celebro o carro novo que eu comprei, eu quero me alegrar. Na mesma proporção que eu me alegro com as minhas riquezas, eu quero me alegrar daquilo que o Senhor tem para mim. Meditarei em suas ordens e refletirei sobre os seus caminhos. Deus, eu vou ter prazer em seus decretos e não me esquecerei da sua palavra. Livro de Tiago. Olha o que fala o livro de Tiago. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, não. Serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta,
esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem o quê? Em prática. Chega de viver religião de boca. Vão viver a Bíblia. Sem esquecer o que vocês ouviram, vocês vão ser o quê? Vai ser feliz. Vai ter vida abençoada. Trata teu servo com bondade, para que eu possa viver e obedecer a sua palavra. Abre, Deus, os meus olhos. Você pode pedir isso para ele. Deus, abre o meu olho, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Muito texto. Tenho sempre intenso desejo pelos seus estatutos. Tu repreendes os arrogantes. Eles são malditos, os que se desviam dos teus mandamentos. Deus repreende aqueles que acham que são donos da verdade. Os arrogantes são repreendidos por Deus. Malditos os que se desviam dos seus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido os teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei nos teus decretos. As pessoas podem levantar calúnias, as pessoas podem falar mal de você, príncipes podem se reunir, autoridades podem falar contra você. E nós ficaremos firmes, o quê? Nos mandamentos. Muito grande, gente, é muito texto. Mas isso aqui é texto pra gente o quê? Meditar. Eu não vou continuar, porque olha como é grande o Salmo 119, olha. Olha aqui. Mas não acabou ainda, ó. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, ó. Ó. Olha aqui, quantas páginas. Acaba aqui, ó, o Salmo 120. São, acho que 5 páginas do Salmo 119, mas eu vou parar por aqui. Olha o que o livro de 2 Timóteo diz. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A escritura nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Anota aí que isso aqui é texto-chave que você precisa saber de cor. Quando as pessoas falarem com você assim, mas quem falou que a Bíblia é? Vou até liberar os comentários aqui, eu quero ver o que vocês vão falar. Livro de 2 Timóteo, anota aí, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Quando as pessoas vêm e falam assim, mas quem disse que a Bíblia foi escrita por Deus? Quem disse que a Bíblia é certa? E se for mentira? A gente escuta isso muito. Eu tenho pessoas que falam comigo, mas você acredita tanto na Bíblia? Mas e se a Bíblia, quem falou que foi escrita por Deus? Livro de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por quem, gente? Por Deus, a Bíblia diz. E útil para nos ensinar o que é verdadeiro. A Bíblia, a Escritura, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para fazer a gente perceber, olha o discernimento aqui, ó. Discernimento para saber o que é certo e o que é errado. O que não está em ordem em nossa vida. A Escritura, inspirada por Deus, é útil para nos dar discernimento, nos fazer perceber o que está errado. Ela nos corrige. Por isso que é tiro, porrada e bomba. Por isso que tem chicote rolando. Porque é necessário usar as escrituras útil, colocar ela útil, o quê? Para nos corrigir, gente. A Bíblia nos corrige, puxa a nossa orelha. Quando erramos, ela nos corrige quando a gente erra. Ela fala, tá errado, não pode. E ela também é útil para nos ensinar a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar, capacitar o seu povo para toda boa obra.
Só que a mesma Bíblia também diz que o seu povo está morrendo, perecendo, sofrendo por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da escritura inspirada por Deus, que é útil. Porque se a gente meditar de dia e de noite, dia de noite, dia de noite, nós vamos o quê? Aprender o que é verdadeiro. E na hora que vier uma mentira, nós vamos saber discernir, perceber o que não está em ordem. A própria Bíblia corrige, puxa a orelha, fala, não pode. Nos ajuda e nos ensina a fazer o que é certo para Deus. Deus usa a sua palavra para nos preparar para a eternidade. Nos capacita. Eu amo a Bíblia. Gente, por mim, nós pegava a caneta, os lápis de cor, faz bolinha, faz anotação, faz bolinha, faz setinha. Vai para espirrar? Pega um, liga no outro, pega o outro, liga no outro, conecta os textos. Eu amo. E esse livro aqui, né, essa Bíblia aqui, ela é muito top, porque você viu que o Salmo 119 tá falando lei de Deus, meditar, aprender. E aí ele pega outros textos bíblicos e vai julgando aqui junto com a leitura para falar o quê? Para você ter mais conhecimento, para você entender. Faz bonequinho, Cíntia, faz bonequinho. Eu amo estudar a Bíblia. Quando eu pego assim, vou lendo, eu falo, uau! Pra mim isso aqui é uau! Porque tem hora mesmo que a gente não sabe nem o que responde pro povo. Quando a gente é colocado, pressionado na parede, o que eu respondo? Agora vocês já sabem, livro de 2 Timóteo. A Escritura foi inspirada por Deus. A gente precisa crer nisso. A gente precisa crer que foi Deus, o Espírito Santo, que inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Elas são inspiradas por Deus, útil para corrigir, para falar, tá errado, se arrepende, muda a rota, muda de vida, para de fazer isso. Ele diz, como são felizes os íntegros. Você já ouviu falar assim? A gente tem que parar de ser bonzinho. A gente tem que parar de ser bonzinho que a gente só leva ferro. Não é assim que a gente escuta? Não, eu tenho que parar de ser boba. Que eu sou boa demais para as pessoas, então eu tenho que parar de ser bom. Gente, isso tá virando jargão. Não, eu tenho que pensar mais em mim. Eu sou boba demais porque eu faço tudo para todo mundo e eu só levo ferro. É isso que a Bíblia diz? Deixa eu te perguntar. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, fala assim pra você, pare de ser bom, porque as pessoas vão fazer hora com a sua cara. A Bíblia te fala isso? Quem que fala isso pra nós? As pessoas, cheias de demônios. O Satanás usa as pessoas para jogar setas na nossa mente. Ele chega no seu ouvido e fala, tá vendo, boba? Vai ser boa com os outros, olha aí. Aí ele só sopra. Ele pega aquela ideia e faz assim, ó. A ideia entra dentro da sua mente. Aí na hora que vem na sua mente você fala, é verdade, eu sou boba demais, tá vendo? Faço tudo pros outros, só levo ferro. Aí o diabo, ele usa sua mãe para falar isso pra você, usa seu pai, usa seu marido, usa seus filhos, ele usa as pessoas. Mas o que a Bíblia diz? Como são felizes aqueles que meditam, que se inspiram, que confiam, que aprendem, que aplicam, que praticam a lei de Deus, a palavra de Deus. E quando você vai para a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem. Vou caçar o versículo. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Gálatas.
busco no Google só para ficar mais fácil achar o versículo. Gálatas 6:9. Olha aqui. Bíblia, gente. Bíblia. Livro de Gálatas, o Efésios está aqui, né? É Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o quê? Circula aí, colore com lápis de cor. Cadê os lápis de cor? Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não fique cansado, não fadiga, não se canse de fazer o bem, Rafa, pois no tempo próprio você vai colher, vai haver colheita, se você não se desanimar. Onde que é a nossa colheita, gente? Onde que é a nossa colheita? Na eternidade. Você está querendo colher no lugar errado. A Bíblia diz que tudo que nós plantamos vai haver colheita. Mas a Bíblia também diz que tudo que nós fazemos, nós teremos na eternidade. Não busque o seu tesouro nessa terra. Acumule o seu tesouro na eternidade. A eternidade é onde eu vou colher. Quando a Bíblia diz no tempo certo, se você não desanimar, faça o bem. Faça o bem. A Bíblia, ela nos inspira, ela nos ensina, sabe o que? A ser bom, a ser generoso, a ser honesto, a ser íntegro. A Bíblia fala: felizes são os íntegros, felizes são os bondosos, felizes são os generosos, felizes é quem faz sem esperar nada em troca. Mas sabe o que o diabo fala através da vida das pessoas? Você é boba demais, tá vendo? Não, você é boba, burra, não é assim? Tá vendo? Você deixa de fazer pra você fica fazendo coisa pros outros. Olha aí o que você leva. E a gente recebe aquela seta e a gente fala: sou boba mesmo. Não vou ajudar mais ninguém. Vou parar de fazer. E a Bíblia está dizendo: a gente não guia a nossa vida pela boca dos outros. A gente guia a nossa vida na palavra de Deus. Quem tem poder para me mostrar o que está certo e o que está errado? Quem pode me dar discernimento para entender o que é certo e o que é errado? A palavra de Deus. Mas nós estamos escutando gente errada. Cuidado. Tudo que infringe princípios de Deus está errado. Como eu sei o que está certo e o que está errado? Quando os princípios de Deus são afetados. Quando tem desobediência. Porque muitos estão errando achando que está certo. Muitas opiniões erradas. E a gente está entrando no barco. Eu fico vendo às vezes aqui no Instagram gente compartilhando coisas de pessoas que postam. O povo vai lá e posta uma ideia que é dele, errada. E você vai lá e compartilha. A pessoa não tem os valores que você tem, a pessoa não tem os mesmos princípios que você, a pessoa não segue aquilo que Deus manda, e você vai lá e divulga, reposta, repost. Eu falo, gente, o povo perece por falta de conhecimento. Ah, mas eu acho fulano legal, Rafa. Mas o fulano segue os mesmos princípios. Olha para a vida do fulano. O que o fulano faz na vida? O que sai da boca? O que as atitudes faz? Quando a gente vai ter alguém como referência e inspiração, a gente presta atenção. Quando a gente busca alguém para ser uma referência, uma inspiração, você precisa ver como é a vida dessa pessoa. O que ela faz que ela diz, não tem nada a ver. Cuidado. Porque o não tem nada a ver tem pegado muitas pessoas.
Porque quando você vai ver, a pessoa faz um trem que você fala, eu acho que isso aí não tá legal, não. Mas tá lá você repostando, tá você comentando, tá você batendo palma. A Bíblia está dizendo aqui, ó, livro de 2 Timóteo, é a escritura de Deus que nos ajuda a perceber, nos ensina a perceber o que está certo e o que está errado. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Quando você for para a Bíblia, você vai ver. Está infringindo o princípio de Deus? Cuidado. Cuidado, porque pode um cego guiar outro cego? Não, vai cair os dois no buraco. E você está indo para o buraco junto, porque você não está percebendo que está errado. Quando eu coloquei o título Viver a Palavra, é porque o Salmo 119 ele traz um desafio para nós. E o desafio é: feliz é aqueles que seguem a lei do Senhor. Versículo 2: feliz é os que obedecem os mandamentos do Senhor. Quando vocês viram para mim e falam assim, ai, mas eu não vou andar com a Rafa, porque senão tem que parar de fumar. Eu amo fumar. Não consigo parar de fumar. Não vai conseguir mesmo não. Se você mesmo já está declarando, a Bíblia fala que a palavra tem poder. Mas você mesmo profetiza o negativo na sua própria vida. Não, eu não consigo parar de fumar. Nunca vai conseguir mesmo. Porque cada vez que você declara que você não consegue parar de fumar, você está dizendo, eu não consigo mesmo, e aí você vai lá e se trava. A palavra tem poder. Não profetiza sobre você algo que é maldição. O que está saindo da sua boca? Eu nunca vou casar. Nunca vai casar mesmo. Porque você mesmo libera palavras de maldição sobre você. Tem gente que morre de medo de macumba. Nó. Ô, gente, vocês têm que ver, quando eu tinha minha empresa, a La Rafa, eu já peguei macumba na porta da La Rafa umas 5 vezes. Chegava lá, tinha umas obras de macumbaria na porta da minha empresa. Eu olhava e falava, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Aonde a luz entra, as trevas não podem prevalecer. As trevas não podem prevalecer onde há a luz de Deus. As trevas só prevalecem quando você dá brecha. As trevas só têm poder de travar a sua vida, da macumba fazer efeito, não sei, quando você mesmo dá legalidade, a permissão pro diabo. Então faz macumba. Ok. Aonde há a luz verdadeira de Deus, as trevas não prevalecem. Eu o que eu fazia? Pegava a pá de lixo, pegava a vassoura, jogava a macumba na pá e jogava no lixo. Eu ia desesperar, ficar louca. Ai, eu preciso trazer alguém aqui para benzer. Chamar um pastor para fazer uma oração do descarrego. Não, gente, tem nada disso não. Tem o quê? Palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, Rafa, a luz na sua vida. A luz na minha vida. As trevas não podem prevalecer. Quando levantam falsos testemunhos ao meu respeito. A luz na minha vida, gente, a luz na minha vida. As trevas não podem prevalecer. Quando tramam contra mim, a pergunta que eu te faço, a luz na minha vida? A luz na minha vida. Então as trevas não podem prevalecer. As trevas só prevalecem na vida daqueles que de fato dão as brechas. Legalidade. Brecha é o mesmo que legalidade, permissão. O diabo só tem poder para atuar quando há uma permissão. Então eu estou dando a permissão. E como que eu dou permissão? Através do pecado. O pecado é a permissão. Quando eu sou mentiroso, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então quando eu sou mentiroso, quando eu conto uma mentira, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma legalidade, permissão. Para quê? Para o diabo prevalecer. Aí eu te pergunto, tem como ser muito feliz, igual aqui, ó, Salmo 119, bem-aventurado, muito feliz. Tem como ser muito feliz sendo mentiroso? Não. Tem como ser muito feliz vivendo uma vida de adultério? Não. Porque fidelidade no casamento é um princípio de Deus. A Bíblia diz 10 mandamentos, não adulterarás. Não adulterarás.
Novo Testamento. Não olhe, porque só de olhar já está adulterando. O Velho Testamento, nos 10 mandamentos de Moisés, tá lá nos 10 mandamentos, não adulterarás, não pode trair. O Novo Testamento, que é a lei de Jesus, né? A nova ordem de Jesus, Jesus fala assim, não é só ir pra cama, não. Também, mas só de olhar, desejar, já cometeu adultério. Aí eu te pergunto, tem como ter uma vida muito feliz, muito abençoada? Existe integridade, existe obediência quando você escolhe adulterar? Quando você é infiel nos seus relacionamentos, você está dando uma brecha. A infidelidade é um pecado. E eu não vou falar só de casamento, não, porque a gente é infiel com a empresa que a gente trabalha. A gente é infiel nas amizades que a gente tem. A gente é infiel aos pastores que lideram a gente, ao padre que ministra a missa. A gente é infiel aos nossos pais, à nossa mãe. A gente é infiel aos nossos irmãos. A gente é infiel aos nossos filhos. A gente é infiel ao próprio Deus. Se infidelidade é um pecado, concorda comigo que todas as vezes que eu sou infiel, eu abro uma lacuna para que as trevas prevaleçam na minha vida. E aí você vê pessoas passando problemas nas empresas, no emprego, o casamento, a vida da pessoa tá aquela confusão. Aí a gente vai conversar com a pessoa, a primeira coisa que eu faço no aconselhamento é tentar descobrir as brechas. A primeira coisa, a pessoa começa a me contar, Rafa, a minha vida, porque a pessoa só foca nos problemas. E eu foco no mundo espiritual. Enquanto ela me conta as coisas da vida, eu tô pensando nos demônios. Aí eu fico pensando aonde está a brecha, a legalidade que Satanás está atento para poder atuar. Por quê? Tristeza, angústia, mentira, traição, tudo isso vem do inferno. O que vem de Deus? Paz, que excede todo entendimento. Bondade, generosidade, vida abençoada, tudo isso vem de Deus. O que é contrário a isso vem do inferno. A pergunta que eu te faço é, a luz na sua vida, de fato existe luz, verdade em você? Para que as trevas não prevaleçam? Se fizerem uma obra de macumbaria, essa obra de macumbaria destrói você porque as trevas estão prevalecendo, porque não há luz, não há verdade, não há vida verdadeira com Deus. Quando alguém lança uma palavra de maldição sobre você, essa palavra de maldição, ela te atinge, ela te acerta, te joga em cima de uma cama doente. Porque nós lemos aqui quarta-feira, o Senhor é a minha força. Qual que era o texto 2, gente? Vocês lembram quem estava aqui na live quarta? Ele é o meu escudo protetor. Quando a gente vive na íntegra, de verdade, na prática, obedecendo, sendo fiel, vivendo a lei de Deus, lendo a Bíblia, meditando, não desviando. Meu filho, pode julgar a palavra de maldição, as trevas não prevalecem. Pode fazer obra de macumbaria, não vai acontecer nada, porque as trevas não prevalecem. Treva só prevalece quando há brecha. E quem que dá a brecha? Você mesmo. Por quê? Porque você é desobediente. Então toda vez que eu desobedeço, automaticamente no mundo espiritual, eu estou abrindo a porta da minha vida e falando, vem Satanás, pode entrar. Por isso que quando a Bíblia fala, sejam muito fiéis, mas mais do que o normal, fecha as brechas. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Ele fala, como é feliz pessoas íntegras, aqueles que seguem a lei de Deus, como é feliz os que escolhem obedecer, como é feliz aqueles que praticam a lei de Deus, como é feliz aqueles que fielmente seguem as ordens de Deus. Então, se Deus está falando, não quero que você seja viciado no cigarro, não fume. Se Deus está dizendo, não, eu não me agrado da bebedeira. Gente, a Bíblia, ela diz, não a bebida. Mas o povo de Deus ama beber.
Os que andam com Deus, os que carregam a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Porque vocês ficam arrumando desculpa pra beber. Essa é a verdade. Ai, gente, vocês me desculpam, mas eu não consigo negociar algumas coisas com Deus, sabe? Pra mim é mandamento, tem que obedecer. Aqui na minha casa, eu tenho 2 meninos, um de 3 e um de 5. Eu sou uma mãe muito bacana, que em casa o diálogo prevalece, aqui domina é a conversa. E eu olho pro Daniel e pro Leonardo, com uns 3 e com 5 anos, e eu falo pra eles 2 coisas. Não negocio 2 coisas. Respeito e obediência. Esse chora. Tá, que dá pra resolver na conversa, nós conversa. Mas eu falo pra ele 2 coisas que é inegociável dentro dessa família. Respeito e obediência. Se o pai e a mãe falar, não pode, não vai, não é assim. E você precisa respeitar e não bater boca e não responder. Porque é inegociável. Pra mim, a lei de Deus é inegociável. Só que eu fico vendo a galera da igreja tentando convencer eu e o Pedro de que eles podem beber. Que eles querem muito beber. Gente, algo que tem trago um dos índices de maior destruição na vida das pessoas é o álcool. Pessoas morrem nas estradas porque dirigem bêbados. Os nossos governantes tiveram que criar leis para pôr multa para os que desobedecem, pagar uma multa para não dirigir embriagado. E mesmo assim o povo desobedece, o povo bebe e pega o carro. Precisava o governo pôr uma lei do bafômetro lá, que você tem que soprar? Você acha que precisava disso? Se o povo tivesse obediência, respeito à palavra de Deus, era necessário criar um bafômetro. Porque o guarda para o carro, sente o cheiro da bebida, mas o cara vira e fala, não bebi não. Mentiroso. Aí teve que se criar um equipamento que a pessoa sopra e o equipamento comprova. Porque eu sinto o cheiro, guarda. Eu sinto o cheiro. Eu vejo que tá bêbado, mas com a boca ele diz que não tá bêbado. Por quê? Porque com a boca se fala uma coisa, mas o comportamento, a vida não condiz com o que fala. Aí teve que se criar um equipamento, pôr os inteligentes para pensar, para poder comprovar. Querido, sua boca fala, mas aqui comprova. Existe, eu vou desativar, porque senão vocês vão entrar numa polêmica aqui que eu não quero na live. Eu não quero vocês discutindo isso, eu quero que vocês me escutem. Por isso que eu desativei os comentários. Porque senão vocês vão começar a dar a opinião de vocês. Não é pra vocês dar opinião. Porque a opinião gera polêmica. A live é pra ter polêmica? Não. A live não é pra ter polêmica. Eu sei que o assunto da bebida é polêmico. Mas eu não quero vocês polêmicos. Vocês é de Deus. Né? Vocês é muito de Jesus. Vocês não vão criar polêmica na minha live. Vamos lá. Gente, a bebida tem matado pessoas no trânsito. A bebida tem destruído os casamentos. A bebida tem feito criancinhas inocentes serem estupradas. Quando a gente vai ouvir as histórias de mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, a maior parte diz, ele estava bêbado, ele bebeu muito. Eu assisti um filme que trata de uma história real, que a menina estava numa festa da faculdade com os colegas, os amigos beberam muito e eles estupraram ela, 4 amigos. Quando ela fica adulta, isso vai para a polícia, né? Vai para o juiz. Na hora que eles estão lá na sentença, lá esqueci o nome, no tribunal, o amigo olha para ela, eles já estavam mais velhos, já tinha rolado alguns anos. E ela fala, você acabou com a minha vida. Eu tenho traumas do estupro que eu sofri até hoje. Você acabou com a minha vida, você acabou com a minha história. Ele olha para ela e fala, mas eu era um jovem bêbado. Me perdoa, eu não vi o que eu fiz. Simples assim.
Você destrói a vida de uma pessoa porque você bebeu muito. Aí a minha pergunta para você é: Deus está nisso, gente? Deus está batendo palma? Lindo, Rafa! Maravilhoso! Deus está nisso? Minha pergunta para você. Aquilo que está matando pessoas, que está destruindo as famílias, que está estuprando as criancinhas, você vem querer me convencer de que Deus está na bebida? Que não tem problema? Querido, faça suas alianças e colha as consequências delas. Faça as suas alianças. Se envolva com aquilo que Deus não está e colha as consequências disso. Não faz sentido falar que pode, que é bom e que Deus está batendo palma, achando lindo, algo que na essência, na raiz, está destruindo as pessoas. Se destrói pessoas, eu não quero para minha vida. Se destrói casamentos, eu não quero dentro da minha casa. Se destrói, se vicia, se condena pessoas, eu não quero para mim. Porque eu entendo que aquilo que vem de Deus traz paz, traz coisas boas, sabe? Tá difícil enxergar se pode ou se não pode? Porque é mais fácil se eu falar pra você que sim ou que não. Mas eu não quero falar pra você qual é a regra. Porque a gente, regra não sustenta mudança de comportamento. Essa é a verdade. Eu posso colocar uma regra, não pode. Talvez você fique 6 meses. No 7º você cansa. E aí você desiste de seguir a regra. Regra não sustenta mudança de comportamento. Sabe o que sustenta mudança de comportamento? Sabe o que faz ser de verdade? Quando eu entendo que eu preciso viver a palavra de Deus. Quando eu entendo que eu preciso seguir a lei, obedecer, praticar e ser fiel. Isso sustenta. Quando eu falo, gente, é uma mudança de rota, é uma mudança de mente. É necessário você mudar a maneira que você pensa. Porque se você não mudar a maneira de pensar, você não consegue sustentar. Você para de beber para agradar os outros. Você para de beber 5 meses. Se eu não consigo entender valor, eu não mudo de verdade. Quando eu fico vendo assim alguns homens, né, casados, eu tenho algumas histórias que eu vivi na prática. Aí eles acham que trair as suas esposas tá tudo bem. Na verdade é o seguinte, a mulher em casa é a esposa. No final eu volto para a minha família. Minha mulher tá em casa, cuidando dos meus filhos. Ela é a minha mulher. Não, as da rua é curtição, Rafa. Tô curtindo. Gente, de verdade, eles não acham que isso tá errado. Eles não acham que isso é errado. Eu já ouvi da boca de maridos que entraram em adultério, que traem as suas esposas. E eles, você vê o discurso deles. Eles dizem, não, eu sou marido dela. Ela é minha mulher. Ah, e as mulheres da rua? Não, isso é curtição. Isso aí é só um passatempo. Eles não enxergam isso como algo errado. Você sabe por que eles traem na tora? Porque eles não acham isso errado. Tem homem que tem a esposa e tem mais 2 amantes. Na cabeça dele, isso não tá errado. Por isso que faz. A gente que vê isso como algo errado, a gente fica chocado. Não, ele tem 3 mulheres, tá errado. Mas pra pessoa que não entende a lei de Deus, isso é normal, tá tudo certo. Então quem é que pode convencer a gente do certo e do errado? Olha o que o livro de 2 Timóteo diz. Que a escritura é inspirada por Deus, ou seja, foi Deus que fez. E ela tem utilidade, ela tem poder. Para quê? Para nos ensinar aquilo que é verdadeiro. Porque aquilo que é falso vai vir diante dos nossos olhos. E para nos dar discernimento, perceber o que não está certo. E o que não está certo e o que está certo. Ela nos corrige quando erramos, e ela nos ensina a fazer o que é certo. Então, como distinguir? Pra mim, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Agora é algo pessoal da Rafa, pra gente fechar a live. Pra mim, uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã chama-se discernimento. Pra mim, obedecer não é a parte mais difícil.
Para mim, obedecer não é a parte mais difícil. Ser fiel não é a parte mais difícil. Praticar, para mim, não é a parte mais difícil. Deus fala assim, Rafa, tem que mudar, eu mudo. Tem que pedir perdão, eu peço. Para mim, obedecer e ser fiel não é a parte mais difícil. Para mim, a parte mais difícil é o discernimento. Porque eu já errei muito achando que eu estava acertando. Eu colho consequências hoje na minha vida de coisas que eu fiz errado. E eu achei que eu estava fazendo certo. Prejuízos que eu tomei, relacionamentos que eu entrei, amizades que eu me vinculei, que me geraram e me geram prejuízos até hoje, alianças que eu fiz. E eu olho e eu falo, Deus, mas eu achei que estava tudo certo, que podia. Não podia. Quando você se vincula a uma pessoa, seja no trabalho, sabe? Seja um parceiro de ministério dentro da igreja, gente. Porque não é só... Eu quero trazer para coisas mais simples. Até as pessoas que você serve dentro da igreja. Quando a gente se vincula, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque será que... Então, para mim, o mais difícil é discernir o que pode e o que não pode. Para mim, é uma linha muito fina entre o certo e o errado. É muito difícil e a gente tem que estar muito com Deus para você conseguir ter esse discernimento. É você olhar e falar, opa. Porque às vezes a gente é enganado. Às vezes não, gente. Nós somos enganados dentro da igreja. Por pessoas que carregam a Bíblia. Então eu falei, Deus, nossa, muito difícil. Só que quando eu leio aqui, a palavra nos dá o discernimento, nos corrige, nos ensina. Ai, sabe o que eu entendi? Que eu preciso ler muito a Bíblia. Preciso ler muito. Então eu gasto muito dinheiro com conhecimento. Eu gasto muito tempo meu, dos meus 24 horas, eu gasto com conhecimento. Então eu e o Pedro aqui na nossa casa, a gente tem a leitura. Aqui tem uma salinha com poltrona, que é o ambiente que a gente preparou para a gente ler. É a sala da leitura. Então a minha casa tem cozinha para cozinhar, tem sala de TV para ver televisão, tem quarto para dormir, mas tem a sala do conhecimento. A sala do conhecimento é um ambiente preparado para a gente estudar. Porque a gente entendeu que a minha casa tem que inspirar no estudo. A gente entendeu que o nosso dinheiro também tem que ser gasto para a gente aprender. E o nosso tempo também tem que ser gasto para a gente aprender. Porque não adianta eu e o Pedro fazer muita coisa para Deus e a gente ser burro na fé. Adianta a gente orar pro povo, pregar pro povo, fazer live, envolver com as pessoas, fazer evento e ser burro na fé? Como que eu vou pregar nos eventos se eu não tiver conhecimento? Como que o Pedro pega o microfone domingo na igreja para fazer uma pregação se ele não tem conhecimento? Adianta a gente ser ótimos servos. Burros. Não estuda. Por isso que o povo passa a perna na gente, porque a gente não estuda. Nós não temos conhecimento. Pessoas que são ótimas. Rafa, conta comigo. 7 horas da manhã, eu tô às 7 horas da manhã. Você vê assim, muitas pessoas disponíveis, servas. Mas quando você vai ver, tem conhecimento? Não tem. Por quê? Porque não gasta tempo estudando. Viver a palavra. Começar aí o primeiro texto da série. Pedro vai pregar depois. O meu povo perece por falta de conhecimento. Primeiro, eu vou escrever um capítulo. Hoje eu vou sentar e vou escrever tudo isso que eu falei aqui. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus está falando que as pessoas que andam com Ele, que caminham com Ele, que creem nele, estão sofrendo, morrendo, se perdendo por falta de conhecimento. Salmo 119 diz, medite na palavra, estude a palavra, pratique a palavra, obedeça a palavra, seja fiel à palavra. 4 coisas. Salmo 119. Fidelidade, obediência, prática e cumprir a lei. Será que se a gente colocar esses 4 pontos em prática, na vida,
Será que a gente vai parar de perecer por falta de conhecimento? Será que a gente vai fechar brechas na nossa vida? Nós vamos tirar as trevas da nossa vida? Se a gente aplicar essas 4 coisas, gente, as trevas não prevalecerão. Eu não preciso ter medo de obra de macumbaria que fazem contra mim, porque eu vivo os 4 pilares. As trevas não podem prevalecer contra mim. Se nós colocarmos fidelidade à palavra, obediência à palavra, prática da palavra, meditação da lei, as trevas não prevalecerão. Por isso que o Salmo começa dizendo: feliz, bem-aventurado é quem coloca os 4 pilares em prática. As trevas não podem prevalecer. Então, quem que tem que recalcular a rota? Quem tem que mudar nesse jogo todo? É o externo? É o externo? É o casamento que tem que mudar? É o emprego que tem que mudar? É a igreja que tem que mudar? Ou sou eu que tem que mudar? É o externo que tem que mudar? Ou sou eu que tem que mudar? Sou eu que tem que mudar. Quando eu mudo, tudo muda. Amém? Live encerrada com sucesso. 1h30 de live. Gente, meu desejo é que o Espírito Santo que convence. Como que eu comecei a live hoje? Ai, Rafa, Deus, eu não tô aguentando mais ter que convencer ninguém de nada. E Deus falou comigo: Rafa, você não tem que convencer. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Minha oração é para que o Espírito Santo de poder opere na sua vida ao ponto de te convencer aonde precisa mudar. Que nível de relacionamento que Deus quer ter com você? Deus quer mais. Deus quer se revelar a você, Ele quer compromisso da sua parte, Ele quer fidelidade. Seja fiel. Não negocie a Deus. Não negocie Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não negocie. Porque muitas são as tentações para a gente negociar. Amizades faz a gente negociar Deus. Emprego faz a gente negociar Deus. Festas fazem a gente negociar Deus. O casamento faz a gente negociar Deus. A família faz a gente negociar Deus. A igreja faz a gente negociar Deus. Não negocie Deus. Seja fiel. Fiel. O que vai te custar essa fidelidade? Toda a sua vida. O que vai me custar ser fiel? Toda a sua vida. Porque a transformação ela tem que ser em toda a sua vida. O que vai me custar isso, Rafa? Tudo. Ser fiel a Deus vai te custar tudo. Por isso que a gente canta: não sou eu mais que vivo. Tem um versículo na Bíblia, Paulo fala: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Tem uma música que fala: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Vai me custar tudo. Por isso que ele fala no Salmo 119: Senhor, eu quero ter desejo por isso. Me faz aprender a encontrar alegria nisso. Porque é uma vida de renúncia, sim, mas é um perder para ganhar. É um perder para ganhar. É possível encontrar alegria no plano de Deus. É possível aprender a ser feliz aonde Deus quer que você esteja. É possível viver o propósito de Deus. E a consequência é: feliz é o homem. Feliz é o homem íntegro, fiel, obediente. Que Deus abençoe vocês. Feche seus olhos. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre essas pessoas que estão assistindo a live ao vivo, quem vai assistir à noite, quem vai assistir daqui a um ano, não sei, através do YouTube, através do Instagram, não sei aonde minha voz vai chegar. Eu estendo as minhas mãos e eu quero declarar no nome de Jesus poder e autoridade de Deus, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que Deus me deu para libertar os cativos, os prisioneiros das trevas e anunciar as boas novas. Senhor, Espírito Santo, convença os corações, que haja mudança de vida,
Que a palavra seja como flecha soltada para atingir o alvo. E que as pessoas, de fato, assumam um compromisso verdadeiro com Jesus. Não é sobre religião, é sobre o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e eu declaro, seja abençoado. Eu não sei quais são suas necessidades, eu sei que muitas pessoas, né, têm pedidos de orações aqui na live. Hoje nós temos o Monte, né, pessoal de Divinópolis, né, eu e o Pedro, junto com o pastor Adilson, com a nossa igreja, a gente tem um projeto, que é o projeto do Monte, que é o lugar de buscar ajuda. Então, se você está passando por lutas, problemas, precisa de oração. Se a sua situação é oração, toda sexta-feira a gente se reúne lá na comunidade, na nossa igreja, no Monte, para clamar mudança de vida. Você que precisa de oração por cura, oração pelo casamento, libertação. Hoje é o dia. Domingo é o dia que a gente ministra conhecimento, adoração. Na igreja no domingo a gente tem a palavra de ensino, de mudança de vida, né? A sexta-feira é o dia que a gente para orar por causas impossíveis. Então, tô com problema, preciso de oração? Sexta-feira. Quero aprender, quero adorar a Deus domingo. Entende? Quero escola bíblica. Live segunda a sexta. Ah, na igreja de vocês tem escola bíblica? Tem. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só não é dominical. Ela é semanal. Escola bíblica semanal. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 9 horas. No perfil @Diário da Rafa. Nossa igreja tem. Os pastores ensinam a Bíblia 5 dias da semana. Não é 1, não. É 5. Então você tem escola bíblica de segunda a sexta nas lives. Você tem oração poderosa de fogo e poder na sexta. E você tem culto de adoração a Deus no domingo. Lembrando que dia 1º de julho, na verdade vai ser do dia 1 pro dia 2, gente. Eu falei muito do dia 1, mas dia 1 é sexta, né? Não é isso? Não, é sábado. A vigília é de 1 para 2, né? Porque vai ser na madrugada. É de sábado para domingo. Nós vamos passar uma madrugada, gente, cantando e adorando a Deus. Aberto para qualquer pessoa participar. Meu convite para vocês, gente. Meu convite. Vem participar dia 2 de julho. Na nossa igreja nós vamos passar uma madrugada. Vai ser de meia-noite às 5 horas da manhã. E a gente vai ver o nascer do sol no monte, orando a Deus. Pode vir. Rafa, pode levar criança? Pode, só que você tem que trazer um colchãozinho, porque se ele ficar com sono, você tem que pôr ele pra dormir no chão. Pode trazer. É uma madrugada orando e clamando a Deus. Dia 2 de julho. Todo mundo convidado. Paga pra entrar? Não paga nada. Paga nada. Nós vamos ter bandas convidadas, vamos ter palavra. Nós vamos virar uma madrugada com Deus orando. Porque nós é muito apaixonado por Deus. Você sabe por que a gente vai ficar de virote com Jesus? Porque nós amamos muito Jesus. Muito Jesus. Se você fica, presta atenção, se você fica de virote numa balada, num show de sertanejo, você não vai ficar um virote de madrugada, virar madrugada com Deus? Bora, dia 2 de julho, põe na agenda. A Valerinha tá trazendo uma van de Belo Horizonte, que é o comentário dela. No dia da vigília, a Valéria vai vir com uma van de Belo Horizonte. Se você quer vir pra vigília, você vem e volta com a van, vai dormir no carro, não tem problema depois. Chama a Valéria no direct, fala, eu quero ir pra vigília da Rafa e do Pedro. E a Valéria vai trazer uma turma aí. Nós vamos receber carros de várias cidades. Tem gente para de Minas vindo, tem gente de Bom Despacho vindo, gente de Pitangui. Então nós vamos receber pessoas de outras cidades. Vem, gente, vem pra vigília. Nós vamos virar uma madrugada com Deus e vamos ver o nascer do sol com Jesus orando. Eu quero falar com vocês que os convites do evento estão sendo vendidos. Os convites estão sendo vendidos. Eu postei segunda e esqueci de postar o link de novo. Vou postar hoje, né? O nosso próximo evento vai ser dia 22 de julho. O tema é decisão. Decisão. Sabe por quê? Porque eu tô vendo o povo perdido. O povo ainda não entendeu que depende de você. Você tem que tomar uma decisão.
Não adianta você tomar remédio. Não adianta você achar que o psicólogo é que vai mudar a sua vida. Porque vocês estão colocando a esperança e a expectativa de vocês no psicólogo. Aí eu vou pagar o melhor psicólogo porque ele vai resolver o problema. Não. Querida, é decisão. Você decide sair da gaiola. Você decide que não vai viver mais assim. Você decide sair do pecado. Você decide parar de trair seu marido. Você decide mudar de vida. Você decide que não quer mais um emprego que desonra a Deus. Eu tô vendo pessoas morrendo de medo de tomar decisão. E Deus quer falar com você. Tô mandando fazer uma blusa linda. Decisões definem destinos. Olha essa frase. A sua decisão hoje define o seu destino de amanhã. E nesse evento, eu vou orar por pessoas que estão se sentindo presas, pessoas que não conseguem tomar decisões, pessoas que estão presas em relacionamentos errados, pessoas que estão em lugares que Deus diz. Você fala, Rafa, eu sei que Deus não tem isso pra mim, mas eu não consigo sair disso. Talvez você realmente está amarrado, aprisionado numa situação. E eu creio que nós vamos orar e você vai ser liberto. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar para ir no meu evento dia 22 de junho. Você vai ser liberto das correntes que te prendem. No evento dia 22, nós vamos pregar, vai ter pessoas dando testemunho, nós vamos ter histórias que vão nos inspirar, nos mostrar, nós vamos ter palavra de Deus que vai dizer, é necessário você decidir. A decisão está nas suas mãos. E nós vamos preparar um ambiente, nós estamos de jejum, nós vamos orar. E eu creio que você vai sair desse evento transformado. Esse evento vai ser um evento onde as correntes do inferno que estão te prendendo a alguma coisa vai ser quebrada em nome de Jesus. E você vai poder viver o plano de Deus para sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Rosângela? Caia fogo do céu, queima este lugar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo, vai cair fogo do céu. 22 de julho, vamos voltar para a Faculdade Pitágoras, tá? O valor do evento agora é R$ 49,90. Gente, convite do evento, R$ 49,90. Nós diminuímos o valor para ficar mais acessível, porém, nós tiramos os custos do evento. Então, não vai ter lanche, não vai ter lembrancinha, vai ser somente a camisa, vocês vão ganhar apenas a camisa. Então, os R$ 49,90 é para custear a camisa, o aluguel do auditório do Pitágoras e uma água que você vai ganhar, viu? Tô esperando vocês. Vanessa, estou te esperando, Vanessa. Decisão, seu encontro, Vanessa. Oh, mas nós vamos sair dessa gaiola, em nome de Jesus, viu? Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Live encerrada com sucesso. Vou fechar, vou deixar salvo. Deixa nos comentários pra mim qual foi a parte que Deus mais falou com você. Interaja comigo nos comentários pra me saber o que tá acontecendo do outro lado do telefone, tá bom? Beijo, gente.